Aleluia. A nossa intimidade com Ele se estabelece quando a gente se disponibiliza para entender quem Ele é na nossa vida. Pergunta para a pessoa do lado: o que Deus é na sua vida? Se Ele falar é tudo, você fala assim: mentiroso. Porque o pessoal gosta de frases prontas, né? Quando você fala assim: não, Ele é tudo, você já economizou de começar a pensar, já não quer gastar o seu tempo em avaliar. E Ele está querendo ter intimidade e relacionamento. E aí a gente precisa conversar muito para que isso possa acontecer. Eu coloquei como tema: será que eu sou cristão? Será? Será que eu sou cristão? Pensa bem nisso. Não é se Deus é Deus, se Jesus é Jesus, se Jesus pagou o preço da minha salvação, mas será que eu sou cristão? Porque isso faz uma diferença tremenda. Quando eu reconheço, quando eu descubro essa situação. Eu conheci engenheiros que montaram lojas de conveniência, loja de suco. Eu conheci advogados que foram trabalhar em administração, em outras coisas, e etc. Posso falar de vários cargos. E quer dizer que você ter um diploma, ou você estar dentro de uma igreja, não faz de você um cristão. Não faz de você um cristão. Porque, obrigado, senhor Roger, não faz de você um cristão, porque o verdadeiro cristão, ele é cristão em qualquer lugar que ele estiver. Se ele for viajar para o Japão, se ele estiver no Brasil, embaixo da cama, dentro do banheiro, não muda. Ele tem essa convicção. Não é aquela situação que muda de acordo com o momento, com a pessoa, com quem está próximo. Ele tem vamos dizer, a visão de Cristo na vida dele, e ele segue essa situação. Ele tem isso, né? Eu até brinquei quando eu estava vendo essa palavra, e a primeira coisa que eu escrevi assim: quem é você na fila do pão? Porque isso é um termo muito usado aí pelo pessoal, né? Quem é você na fila do pão? Quer dizer, por que você reclama? Ah, mas Deus podia ter feito, mas Deus podia ter não sei o quê, mas por que aquela lá é pior que eu, e tem eu que sou melhor que ela, não tenho? Mas quem é você? Porque nós queremos sempre avaliar, por que não me dão, não me entregam, não colocam? Eu lembro quando eu vim para a igreja, o que eu mais orei na época é por pessoas que chegavam e diziam assim: eu sou perseguido na empresa, sou muito perseguido na empresa. E eu falei: é mesmo? Gostam mais do fulano do que de mim, pagam mais para o ciclano do que para mim, fazem isso, aquilo. Eu falei: o que você está esperando para sair de lá? Aí a pessoa: não, foi Deus que me colocou lá. Ah, foi Deus? Então não fala com o seu patrão, fala com Deus. Se foi Deus que te colocou, é porque Ele é poderoso. Se Ele é poderoso, você tem que falar com a pessoa certa. Mas para falar com a pessoa certa, você tem que ter intimidade. Ele não falava com o chefe dele, porque ele não tinha intimidade para chegar e falar: chefe, estou me sentindo desprestigiado, podia ser melhor. Mas ele não sabia que ele não estava bem na fita. Então como é que ele ia fazer isso? E para falar com Deus? Quando eu quero falar com Deus, eu não subo, eu desço. Eu não fico de pé, eu fico de joelho, né? Quanto mais eu me quebranto, mais íntimo eu me torno de Deus. Mais eu chego perto dele, mostrando que Ele é o Senhor, e eu sou só discípulo, estou atrás dele. E isso precisa entrar no nosso coração. Eu preciso saber: será que eu sou cristão? Será que eu estou vendo as coisas como a Bíblia diz que é? Porque ser cristão não é complicado ou difícil, parece, mas não é. O ser cristão é sermos seguidores de Jesus Cristo. Eu tenho que pegar as ideias dele. Você lembra que ele levava aqueles 12 apóstolos dele? Quantas vezes ele deve ter dado umas derrapadas em cima deles, umas duras? Não, Pedro é o que mais a gente sabe, né? Pedro é o que a gente mais ouve. Mas todos eles, você imaginou quantas vezes eles
acharam que estavam fazendo alguma coisa certa, e Jesus falou: não é desse jeito, é dessa outra maneira. Eu não vim aqui para destruir as pessoas, eu vim aqui para salvar as pessoas. Eu vim aqui para trazer vida, e vida em... Então, se eu quero ser como Cristo, eu tenho que ser o quê? Matador ou salvador? Salvador, ele é sempre bem visto? Sempre amado? Sempre querido? Imagina você está na sua escola e de repente uma pessoa está falando de droga, disso, daquilo, não sei o que lá, e você vai falar: não, cara, não usa, faz mal, babá. Aí o cara vira e fala: nossa, você é careta, né? Você é ultrapassado. Você falar contra a ideologia de gênero, você falar contra feminismo, você falar contra... Isso é tudo ultrapassado. Aí você já fica mal visto pelo pessoal. Aí você fica preocupado: eu não quero ficar mal visto com eles. Mas o que você não pode ficar mal visto é com... É ali que está a tua visão quando você é cristão. Não naqueles coleguinhas, porque aqueles coleguinhas, aqueles amigos, aqueles colegas de trabalho, parentes, sei lá, eles acabam se distanciando. Hoje, eu tenho minha irmã, a pastora Nilza, que está aqui na igreja, a gente sempre se vê e tal, mas eu tenho outros 2 irmãos, que eu vejo eles mais ou menos 5% do que eu vejo os meus pastores. Eu vejo mais o pastor Juliano, o pastor Sandro, o pastor Fábio, nem se fala, essa equipe aqui eu vejo todo dia praticamente. E aí a gente começa a perceber que talvez a gente está valorizando o que não vai ter valor, e estamos desvalorizando o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Talvez a gente não está prestando atenção no que o próprio Jesus disse, quando chegaram lá na porta lá das bodas, e falaram: sua mãe, seu irmão estão aí, lá não sei o que tal. O que ele falou para eles? Quem é minha mãe, quem é meu irmão? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você percebe que ele estava ali já dando a fita para você? Estava dando para você, como dizem aí os jovens, spoiler. Estava dando spoiler para você saber qual é o filme, como é que funcionam as coisas. E nós às vezes não estamos prestando atenção em tudo que ele já sinalizou para nós. Quando Jesus lá no final já fala que ele vai morrer e tal, Pedro fica maluco. Não, Senhor. Porém, ele tinha que fazer aquilo para nos salvar. Mas ele não veio ensinando Pedro, ensinando cada um deles o que deveria, o que não deveria, como é que seria, veio. Mas tudo que é diferente daquilo que nos traz conforto, que nos traz tranquilidade, é um grande problema. Toda vez que alguém fala assim: olha, é meu amigo, se é meu amigo, ele vai ter que engolir tudo que eu falo de bom e de mal. Ao contrário, se é seu amigo, toda vez que você falar bobagem, coisa errada, ele vai falar para você: ó, isso não é legal, isso não está certo, não é desse caminho, não é dessa maneira. Porque ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Esse é o verdadeiro amigo. Você lembra quando Jesus fala? Ele fala assim, que o bom pastor entra pela porta do fundo. Você viu que os crentes não estão lendo Bíblia. O bom pastor, ele entra pela porta da frente. O ladrão entra pela porta do fundo. Então esse que entra pela porta da frente, que te confronta, que fala com você claramente, que diz o que é certo, o que é errado, a diferença, esse é o bom. Mas às vezes eu fico tão irritado quando me fala isso. Eu lembro quando eu me converti, eu ia lá fazer uma ministração, e a bispa pegava um papelzinho e escrevia assim: repetiu tantas vezes a palavra tal, você ficou com as 2 mãos no bolso, falando, tire a mão do bolso. Você usou uma palavra lá, uma palavra do mundo, quando você está pregando, não se usa. Você contou piadinha em cima do altar. Eu falo: essa mulher não me ama, ela me odeia. Ela só vê os meus defeitos. Ela não colocou nenhuma vez assim: uau, você é cheio do Espírito, você é legalzão, a sua palavra é boa, a sua entonação é maravilhosa. Não. Mas ela estava fazendo aquilo para quê? Para me piorar ou me melhorar?
Você entendeu? Então quando eu começo a falar assim, peraí, será que eu sou cristão? Eu começo a prestar atenção naquilo que eu estou levando para a minha vida. Ser cristão não acontece porque você passou pela porta da igreja. Ser cristão acontece quando você entende e começa a colocar em prática os ensinamentos. Alguém consegue ir o primeiro ano da faculdade de medicina e já sair médico de lá? Ele pode pôr a roupa branca? Pode. Roupa branca até você pode. O açougueiro põe? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode mandar fazer um carimbo? Pode. Ele pode ter um receituário? Pode. Ele pode, de repente, alugar uma sala e dizer que é um consultório? Pode. Mas quando ele for exercitar ou exercer, de vez em quando, porque é assim, né? Aqueles falsos que a gente vê na televisão, você começa a ver os remédios que eles davam, aqueles que só ganham dinheiro no mole lá, eles dão toda a porcaria, né? Dão paracetamol. É ruim? Não. Se não fizer bem, não vai matar, tudo bem. E vai dando coisinhas assim, para manter o status da coisa. Agora, quando ele tiver que entrar numa cirurgia ou salvar alguém, o que acontece? Vai morrer. Porque não é o efetivo dele, não é a parte dele, porque ele não está treinado para isso. E os cristãos? O que você acha? O cristão que está treinado para as coisas, quando uma pessoa vem contar alguma coisa para ele, ele só não fala assim, bebê, não pode. Porque quando você fala assim, não pode, está sendo o quê? Pejorativo, não pode. Então para vocês nada pode. Não, você vai dizer por que não pode. Pode adulterar? Não pode. Mas não pode por quê? Mas quando você começa a andar pela palavra de Deus, você começa a ter respostas. Você viu o que o pastor Fábio falou agora há pouco? Falou sobre amor. Aquilo que você ama, você valoriza. Você é cristão? Então, o seu valor vai ser igual ao valor de Jesus Cristo. Será que se ele fosse casado, ele ia trair a mulher dele? Você ia encontrar ele no boteco tomando todas, ou lá em casa derramando a garrafa e tal? Você começa a perceber? Ele se preocupou. Olha, ele tinha um funcionário que era um cara perigoso. Você sabe, ele carregava a bolsa. Conhece esse cara? Como é que ele chama? Você acha que ele não sabia que Judas estava escorregando? Que Judas era um cara ligadaço no dinheiro? Mas ele destratou Judas? Porque ele veio para salvar e não para derrubar. Ele tinha que dar a chance para ninguém dizer que ele não dava chance ou não daria chance. A grande verdade é que o amor que Jesus mostra para nós é um amor assim. Mesmo sabendo que alguém não presta, você não vai destratar aquela pessoa por isso. Mas você sabe, também não vai deixar ele ultrapassar os limites, porque ele vai derrubar você. E a grande verdade é essa. Jesus sabia de me trair. E ele fala: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado no vinho. Quer dizer que ele, além de saber, ele deu um toque para os outros, né? Quem vai trair? O João perguntou para ele. Ele falou: aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Aí ele vai lá, molha o pão e dá justamente para Judas. Mas o pessoal diz que não entendeu. Quantos cristãos não têm entendido a palavra de Deus? Está sentado na mesa, está diante da palavra, mas não diz que não entende. Sabe por que não entende? Porque o coração dele não está lá. Aqueles homens estavam na mesa tomando a Santa Ceia, todos felizes, mas eles não estavam prestando atenção que aquela Jesus tinha falado que era a última ceia. E Jesus disse que se derrubasse o templo em 3 dias se reergueria. E Jesus falou tanta coisa, mas eles não prestaram atenção nos detalhes. Eles só prestaram atenção, Jesus está aqui, o milagre está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos começar a ficar atentos a tudo que Jesus falou, porque é isso que vai nos firmar, é isso que vai nos prosperar, é isso que vai abençoar a minha casa, é isso que vai me fortalecer para passar no meio das tempestades. Eu vou passar nas tempestades. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo,
né, tal. Então quer dizer que eu vou passar também. Mas como eu vou estar nesse momento? Vou estar preparado, vou estar fortalecido, vou estar renovado. E quando eu estou preparado, fortalecido e renovado, a vitória é certa. Eu estou diante da vitória. Isso precisa entrar no nosso coração. Quando ele pegou aqueles discípulos, ele teve que falar com eles. A minha mãe, sua mãe, a mãe de muita gente falava o quê? Você quer saber como é uma pessoa? Come o saco de sal junto com ela. Lembra disso? Quanto pesa o saco de sal? Antigamente não era assim. Antigamente tudo saca, tudo grande. Então se você acha que é difícil comer um saco de 1 quilo, imagina se for de 30 quilos. Entendeu? Ele estava querendo mostrar para eles: vem comigo. Eles andavam com Jesus que dia da semana? E você, quando vem na quarta-feira no culto, já acha que veio muito? Yes ou não? Você já pensou se Jesus pega você? Acabou esse negócio, já só posso ir na quarta. Não. Jesus pegou eles todos os dias, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, festa, vamos junto para tudo que é lugar. Aonde eles iam, estavam juntos. Às vezes ele mandava uma equipe para um lado, ele saía com outra equipe para o outro lado, se encontravam lá na frente, mas normalmente ele tinha mais um tempo de conversar, de orar e preparar e estabelecer. Para quê? Para que aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles enviados tivessem a conotação de Jesus. Eles tinham que ter as características. Agora, como nós vamos ser cristãos verdadeiros se nós de repente só tivermos tempo 2 horas, 3 horas na semana, e aí o resto dos dias a gente está junto com todo tipo de gente, todo tipo, sim ou não? Você já pensou nisso? Tem misericórdia de mim, Senhor. É porque cada lugar que a gente passa, a gente encontra pessoas boas e pessoas não tão boas, mas a gente nunca encontra, na verdade. Pessoas ruins a gente nunca encontra, mas tem um pessoal aí, e algumas marcas vão ficando em nós. Tem alguns momentos que a gente começa a ficar irritado, angustiado, querendo dar troco, não é assim? E aí Jesus falou o quê? Se bater na tua face, faz o quê? Você está maluco. Não sou Jesus não, cara. Não é assim? Aí o pessoal vai ficando. Perdoa. Você é um amor, puxa vida, você é uma pessoa boa, perdoa. E você diz o quê? Não dá para perdoar. Mas ele fala 7 vezes. Quantas vezes? Ao dia. Eita. Você começa a perceber que ser cristão exige de nós posicionamento. Mas o que eu sempre lembro, esse versículo ficou gravado na minha cabeça, é: buscai a Deus e a sua justiça, e então não é pela tua sabedoria, pela tua força, pelo teu físico, pelo teu entendimento. É quando você é um cristão de verdade. É onde Deus entra. E muitas vezes a gente não entende, porque Deus quer falar conosco ainda. Porque Deus para, tem gente que perde o emprego, fica, nossa, muito nervoso. E aí ele nem para orar nesse tempo que ele está parado, que ele está disponível. Nossa, quantas vezes a gente chega aqui, olha, vai ter um trabalho na igreja, dá para ajudar, vamos fazer uma reforma, uma manutenção, alguma coisa na sala das crianças. Quando você chega ali, tem as mesmas pessoas, e até aqueles que se propõem a vir, ainda faltam no emprego, ou faz alguma coisa, é a mesma pessoa. E aí você fica sabendo, fulano está desempregado, está em casa, ciclano está não sei o que lá, está em casa, blá, 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 blá. Pessoas que poderiam estar ajudando, homens e mulheres, mas preferem não entrar. Eles não entendem que tudo isso é obra de Deus, que a igreja é obra de Deus, que a oferta não vai para o bolso dos pastores, mas mantém uma estrutura para que a obra de Deus continue, para que as coisas aconteçam.
E nós muitas vezes não entendemos que Deus nos dá. O pastor Fábio falou a palavra certa: a entrega. Amanhã eu vou falar mais um pouco disso, já está preparada a palavra. Mas a entrega, quando você entender que a base da prosperidade do verdadeiro homem e mulher de Deus cristão é a entrega, você vai falar: o que eu estava fazendo esse tempo todo na minha vida? Fazendo continha, tentando ver se sobra, se falta dinheiro. Quem cuida de você é Deus. A bispa, ela conta o testemunho naquela época que eu fiquei um ano parado, certinho, que era o supletivo de Deus, que ele falou. A gente era acostumado a ir com calculadora no mercado, mas de repente ela falou assim: nós estamos errados. Eu falei: que foi? Pegou coisa que não devia? Ela falou: não, nós estamos fazendo o contrário. A nossa confiança não está em Deus, a nossa confiança está em nós e na calculadora. Vamos mudar, vamos mudar. O que foi? Vamos colocar um valor. Então vamos gastar R$200. Na época era 100, acho que era na época. Gastar R$100. Então orávamos em casa, dizíamos o que precisávamos, íamos até lá e pegávamos o necessário, só o que precisávamos. Mas é incrível, irmão, nunca passou do valor, mesmo não fazendo conta nenhuma. Chegava lá 99,70, 95 e não sei o que lá, mas não passava do 100. E quando eu estava com a calculadora, virava e mexia, quando eu via, estourava. Mas ali não estourou mais. Sabe por quê? Porque agora minha dependência era Deus. Não era mais a minha administração, a minha sabedoria, e a dela também. A nossa sabedoria não valia. E um dia eu olhei e ela estava assim, pegando uma tal de umas batatas lá, e ela falou: obrigado, Senhor, tal. Eu ouvi ela falando com quem? Aí você pensa assim: deixa eu chegar perto para ver, ele está me sacaneando, não é possível. O que ela está falando? Ela encosta do lado e ela está: obrigado, Senhor, por essa batata linda, e põe no saquinho, obrigado, Senhor. Eu falei: agora pirou, agora acabou. Nós já estávamos ruins, sem calculadora, agora, amado, você começa a entender o quanto Deus quer abençoar a sua vida, quando você lança a sua vida nas mãos de Deus. Aí você descobre que você não sabe nada e Ele sabe tudo, que você não entende que Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, ser cristão é um pouco além de ir à igreja. Por isso, Jesus pegou os discípulos e andou com eles por muitos lugares, e fez muitos milagres na frente deles, tomou muitas atitudes. Para ser um cristão autêntico, nós temos que tirar nossos olhos do mundo. Diga: eu vou ter que tirar meus olhos do mundo, e vou ter que fixar meus olhos em Cristo. Fala a verdade, quando a gente quer ter um nível melhor de trabalho e tal, a gente pensa na faculdade, é ou não é? Porque a faculdade, ela me garante, a faculdade me garante. Você conhece alguém que não tem a faculdade, mas que more bem, tem um bom carro, tem uma boa estrutura? Eu também. Conheço um amigo que ele dirige uma empresa enorme, ele tem 7ª série, ele é mais novo que eu, uns 10 anos, 15 anos mais novo que eu, mas ele dirige uma empresa enorme, filiais no Brasil todo, e ele tem 7ª série. Explica para mim como é que pode. O pai dele ensinou ele: quando você quiser, filho, ser próspero, confie em Deus. Quando você quiser ter dinheiro, riqueza, entregue para Deus. E aí, até foi ele que um dia falou para mim: você dá a oferta como? Eu falei assim: eu vou lá, enfio a mão no bolso, tiro dinheiro e dou. Não, mas como que você vê o valor? E eu falei para ele assim: eu falo, tá aqui, coloco. Ele falou: você já perguntou para Deus o quanto Ele quer? Eu falei assim: não. Ele falou: então faz o seguinte, faz diferente, pergunta para Deus o quanto Ele quer que dê de oferta, e depois coloque assim: todos os cultos que eu participar, essa oferta vai ser a minha oferta padrão, e quando subir meu salário ou meu ganho, eu vou subir proporcionalmente, ela vai ser a base, o mínimo. Eu falei para ele: legal, porque a primeira coisa que a gente pensa, R$10 não pesa tanto, né? Pesa tanto. Só que Deus falou um número bem maior, bem maior. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, se eu ficar dando esse tipo de oferta, daqui a pouco eu estou quebrado,
Mas se o Senhor falou, ele veio falar comigo, então é do Senhor. A partir de hoje, essa é a base, esse é o valor básico. Menos que isso eu não dou. Só tem uma coisa: que nunca falte no meu bolso para que eu possa entregar. E eu senti claramente Deus dizendo assim: essa parte você deixa comigo. Eu falei: tá bom, amado. Isso já fazem, que já subiu o valor e tudo, mas isso já começou há uns 10 anos atrás. Esses 10 anos, nenhuma vez na minha vida, nenhuma vez, diga nenhuma vez, eu tive que falar assim: puxa, eu não tenho dinheiro, não vai dar para dar oferta que eu não tenho dinheiro. Deus sempre, de uma maneira ou de outra, colocou esse recurso na minha mão, para que eu nunca deixasse de entregar. E teve uma semana que eu saí para ministrar fora, tinha um trabalho da igreja aqui 2 dias na semana, eu sei que eu fiquei quase a semana inteira ministrando, e eu falei: Deus, preciso explicar uma coisa para o Senhor. A oferta é legal, mas eu vou dar 7 vezes a oferta. E ele falou assim: você fez um propósito comigo, que não importava onde você estivesse, quando você estivesse num culto, você daria aquele valor de oferta. Então não importa se você está na sua igreja, se está na igreja de alguém, se você vai receber oferta, não vai receber nada, você vai e faz a sua parte. E eu fiz a minha parte. Passou aquela semana, eu fui vendo baixando, né, o valor do saldo, e eu mandando ver lá: toque o Pix, vamos lá. Aí eu falei: puxa, foi pesado. Meu irmão, a última pregação que eu fiz fora, que eu não acreditava nem que fosse me dar oferta, porque quando o pessoal fala assim: depois eu mando, você já sabe que dessa vez não tem oferta onde você vai pregar. Esse depois eu mando quer dizer assim: não ter dinheiro, não vai ter. Nos 2, 3 dias depois apareceu dinheiro de 3 lugares diferentes, muito mais do que eu tinha dado de oferta. E eu vi que não foi do líder da igreja, veio de outras pessoas. E aí a primeira coisa que você lembra: eu posso até pensar que sou fiel, mas Deus é muito mais fiel que eu. O teu voto tem resposta com Deus. Por isso que eu falo para você que não é um dia. A vida do cristão, ela cresce todo dia. E não adianta você dizer: eu já sei tudo, porque você não vai saber tudo nunca. Eu até hoje percebo que tenho ainda 95% para aprender. Tenho 5% no máximo. Porque todo dia Deus nos mostra a glória dele, nos mostra o ensinamento dele. E é muito importante a gente estar pronto para isso. Eu acho que você se lembra, a primeira multiplicação dos pães e peixes, diz que quase 5.000 homens, né, estavam presentes, mais mulher, filhos, etc. Então a gente fala lá, sei lá, 10, 12 mil pessoas. E aí você fala assim: todos comeram? Sim ou não? Sim. Comeram uma migalhinha? Não. Comeram bem? Sim. E sobrou o quê? 12 cestos. Naquele dia, a gente vê que a mão de Deus esparramou ali, através da oração que Jesus fez, chamando a presença de Deus. Foi uma coisa fantástica. Mas, no dia que Jesus estava ali para ser crucificado, aquele pessoal estava lá para defender ele? Não estava para defendê-lo. Aquele pessoal se esparramou por medo, outro já mudou de ideia. Realmente, quantas vezes o pessoal muda de ideia para a igreja? Quantas pessoas você já viu sair da igreja falando mal da igreja? Já ouviram isso ou não? Aí o pessoal sai e depois fala: aquele pastor, aquela pastora, aquele não sei o que lá, não, eu até amo fulano, mas eu odeio o ciclano por causa disso, ele fala uma porção de coisas. É assim que funciona. Mas tem uma coisa assim muito legal, é aprender que quando alguém se converte de verdade, esse tipo de coisa não acontece. Não acontece. Por isso que nós precisamos aprender a ser cristão. Porque se você está numa igreja e sai da igreja por causa de uma pessoa, ou vamos usar o termo, de homens, como dizem, então é porque você nunca esteve na igreja por Cristo. Você nunca esteve na igreja porque você estava se convertendo, porque você queria viver a Jesus Cristo.
porque a grande verdade é que nós vamos ter aflição. Olha a aflição de Jesus, curou aquelas pessoas, ministrou aquelas pessoas, deu a eles a capacidade e a condição, né? Imagina na sua frente, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, não sei o que lá, multiplica, aquilo tudo, como é que você ficaria? Apóstolo, mas isso aconteceu naquele tempo. Não, amado, já aconteceu aí, estava lembrando ontem, né, pastor Juliano, falando da pessoa que estava lá no Super e que na época chegou, minha empresa está mal, minha empresa está mal, minha empresa está mal, e aí nós oramos por ele e o faturamento dele subiu. Aí ele já não vem na igreja direito, já não tem tempo, já começa a falar mal de um, de outro, aí cai de novo. Aí vem de novo, você precisa orar para a gente, precisa orar. Aí Deus me manda falar para ele assim: Deus está preparando uma empresa que vai te dar um produto, você vai pegar esse produto e ele vai levantar a sua empresa, vai ser assim, vai ser assado. De repente uma montadora dá para ele uma peça, ele cresce pra caramba, ganha dinheiro a rodo. Aí ele reclama da igreja e vai embora. É assim, porque são pessoas que não se converteram, que não sabem o que é gratidão a Deus. Apóstolo, mas foi o senhor ou o pastor Juliano que deu a bênção para ele? Não, amado, eu só fui a ferramenta de Deus que deu a bênção para ele. Mas se ele não consegue reconhecer a ferramenta de Deus, o que ele enxerga, vai dizer para mim que ele consegue reconhecer Deus que ele nunca enxergou? É básico. É por isso que ser cristão é muito mais profundo. Ser cristão é mais ou menos como o Cirineu. Você lembra do Cirineu? O que aconteceu com aquele Cirineu? Ele estava lá, foi lá dar uma bicada, foi ver, nossa, o que está acontecendo? Esse é Jesus, aquele que, né, está criando uma religião aí e tal. Aí ele saiu para trás, o guarda viu ele, você aí, eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, vem cá, bota a cruz nas costas do Cirineu. Cirineu abraçou a cruz, olhou para Jesus, e quando ele chegou bem perto de Jesus, ele sentiu algo diferente, olho no olho, intimidade. Ele viu o sofrimento de Jesus, andou com Jesus, e quando ele colocou a cruz lá onde tinha que colocar e foi embora, nunca mais foi o mesmo. Depois daquilo, sabe o que acontece com o Cirineu? Ele vai trabalhar no templo, ele vai ajudar a servir as coisas lá, acender as lamparinas, ele muda a vida dele toda. Mas por quê? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas ele viu de repente multiplicar o pão? Não. Ele viu o cego enxergar? Não. Ele viu, sei lá, o coxo andar? Não. Mas ele viu o rosto de Jesus, ele viu o sangue de Jesus, ele viu a intimidade com Jesus. Ser cristão é viver a intimidade com Jesus. Não é comer do maná, não é se fartar dos milagres, porque quando a gente é confrontado, e ele foi confrontado, imagina, ele teve que carregar a cruz que não era dele, com certeza, além do peso em si, imagina Jesus, ele tendo que ajudar Jesus a levantar, sujou tudo ele de sangue também. Mas aquele que verdadeiramente tem parte com o corpo e com o sangue de Cristo, nunca mais será o mesmo. Nunca mais. A verdade é essa. Mas quem recebe o milagre? Aí se esquece. Quem recebe 2 milagres também pode esquecer. Quem recebe 100 milagres ainda assim pode esquecer. Mas quem é confrontado, quem tem um encontro verdadeiro, quem sofre uma palavra dura, esse pensa, valoriza e sai valorizando o tamanho da glória de Deus. A nossa mudança realmente acontece quando assumimos andar com Jesus. Se preciso for, mataremos o nosso ego. O teu ego não pode ser dominante, ele não pode ser aquele que domina você. Melhor é que eu diminua e ele. Jesus está procurando formar um exército de guerreiros vencedores.
guerreiros vencedores. Mas para sermos guerreiros vencedores, primeiro precisamos ser guerreiros, não é verdade? Não, eu quero ser guerreiro vencedor. Tá, vencedor é uma qualidade, uma condição, mas ela só vai acontecer se tiver guerreiro. Sem guerreiro, não tem guerreiro vencedor. Será que nós estamos nessa visão? Guerreiro é aquele soldado que não tem medo da luta. Ele sabe que foi escolhido para fazer coisas grandes para aquele que o alistou. Guerreiro sabe que faz parte de um exército e que por isso protegerá guerreiros, mas que também será protegido por outros guerreiros. No exército, um cobre o outro, né? Existe aí as equipes de apoio. Guerreiros são forjados no fogo da batalha. Guerreiro sabe que a vitória é uma consequência de obediência aos treinamentos de todo o grupo. Consequência de treinamento e obediência de todo o grupo. Se quebra essa, vamos dizer assim, essa orientação, a chance de dar errado é muito grande, né? Que o ouvir e colocar em prática todo o treinamento os fará vencedores. Quando ele puder ser habilitado naquilo que ele faz, ele vai lutar da forma correta. Ele não vai ser abatido simplesmente por situações. Ele vai perseverar na vitória. A formação de soldados que usava os escudos retangulares. Você lembra daquele exército romano? Aquele escudo grandão? Vocês lembram do filme? Alguém assistiu o filme já de soldado romano? Ah, que susto. Pensei que era só eu. O escudo é mais ou menos, né, esse tamanho, 1,5 m mais ou menos, acho que 1,5 m, e ele tem uma largura. Mas é engraçado, porque a alça que você coloca a mão para segurar atrás do escudo, ela não é centralizada, ela fica um pouco mais para o lado direito do escudo. Ele segura aqui ainda, depois da mão dele tem mais uma parte que cobre ele, mas sobra do outro lado uma parte grande, sobra uma parte grande. E aí você fala assim, e o que é isso? É que quando eles fazem a formação, a parte que sobra dele protege a pessoa que está à sua esquerda. Então quando ele está aqui com o escudo, ele tem habilidade para poder colocar a lança, o que ele quiser, mas do lado de cá que está sobrando, ele está cobrindo esse lado. Ou seja, quando coloca um do lado do outro, não tem como você entrar. Quando nós entendermos isso, a gente vai entender que a formação que Jesus estabelece entre os seus filhos, entre cada um de nós, é o que nos protege do inimigo. Eu te guardo e você me guarda. Eu oro por você e você ora por mim. Eu estou disponível sempre a me preocupar pelas pessoas que andam à minha volta, minhas amigas, meus amigos, meus familiares. Você começa a ser um intercessor. Cristão que não tem desejo de interceder, é porque ele ainda não está convertido, porque cada uma das pessoas são muito especiais para Deus. Então qualquer pessoa que se perca para Deus é triste, para Jesus é triste. Então nós precisamos ficar atentos a esse detalhe. Jesus começa a dar sinais que a sua partida estava próxima, né? E Mateus 16 ele fala assim, 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora vamos pensar aqui, Pedro, discípulo, Jesus, o pastor dele, o discipulador. E nessa passagem Pedro, discípulo, quer ensinar o seu orientador, seu pastor. Olha que interessante, 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E se Jesus ouve Pedro, o que acontece? Você já pensou? O que, Pedro? Não, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus estava se dispondo a morrer para que nós tivéssemos salvação. Se ele não morre, o que acontece? Não haveria salvação. Então, muitas vezes a gente percebe que o cristão, para ele se tornar um guerreiro, para se tornar alguém forte, ele tem que aprender que as lutas fazem parte do cotidiano, que a guerra faz parte do cotidiano, mas que tudo isso
está linkado, está relacionado com o projeto. Nós não temos preocupação com o que vai acontecendo, nós temos preocupação com o projeto que foi colocado. Deus chamou você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez as meninas na dança, talvez os músicos aqui no louvor, talvez alguns para ministrarem a palavra, outros para apoiar, servir, a ceia, etc. Cada um tem. Peraí, você conhece o projeto? Conheço. Tudo aquilo que rouba, atrapalha ou impede você no projeto, não vai te parar. Por quê? Porque eu conheço o projeto, eu sei quem eu sou, eu sei o que fui chamado. Então, como um cristão verdadeiro, eu sei que devo andar nessa direção. Ainda que venham as dificuldades, o Senhor abrirá os caminhos para que eu possa passar. Ah, apóstolo, mas aconteceu algo grave. Não importa. Não importa. Pode acontecer o que for, Deus é capaz de restabelecer, de restaurar. Eu só imagino Jesus chegando para ver Lázaro e a irmã dele dizendo para ele: se o senhor estivesse aqui 4 dias antes, o meu irmão não haveria de ter morrido. Não foi isso que ela falou? E Jesus falou o que para ela? Pô, você tem toda a razão, eu estou assim chateado, posso chorar? Ele chorou, mas não por isso. Ele viu o sofrimento de todos que estavam ali, e ele sentiu o sofrimento deles. Aí ele vai até a porta e manda, tira a pedra e manda Lázaro sair para fora. Mas ela não falou que já estava, vamos dizer assim, terminado? Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Jesus ficou ouvindo ela? E se ele ouve? É mesmo? Então não tira a pedra não, o cheiro está de podre, não vale a pena. Ele não olha para mim, para você, para qualquer pessoa pelo nosso cheiro bom, porque a gente, desculpa a sinceridade, espiritualmente falando, a gente fede, a gente anda no meio do pecado, a gente aceita o pecado à nossa volta, nós dizemos que não, mas aceitamos tantas coisas. Mas ele não olha para o cheiro de podre, ele olha para o projeto, para a promessa, para a realização, para aquilo que está pronto. Por isso ele pega você lá no meio do túmulo, tira você de lá e dá você a capacidade para você andar pela cidade testemunhando do milagre que aconteceu na sua vida. Ser cristão é ter essa visão. Jesus repreende a Pedro com palavras duras, porque vê uma ação de Satanás na vida de Pedro. Ele viu uma ação de Satanás na vida de Pedro. Ele falou, parou. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele foi ter que falar com ele, tinha que resolver. Então o confronto de Jesus com Pedro não era para ofendê-lo, mas para acordá-lo para uma realidade. Ele não falou, para trás de mim, Satanás, e nunca mais volte aqui. Não. Pedro, acorda. Você está perdendo a proporção do projeto. Você não está entendendo o que nós temos estabelecido. Eu falei tanto para você e você não está atento. E aí, se um pastor chegar num membro da igreja e dizer, irmão, está na hora de você orar mais, o que ele faz? Vai embora. O que é isso? Falou comigo para mim orar mais, então ele está dizendo que eu não oro, então ele está dizendo que eu não sou crente, então ele está dizendo rua. Pedro ouviu Jesus, pensou no que Jesus falou e mudou o seu comportamento. Está na hora de a gente ser cristão de verdade e entender que o que vem para nós da palavra vem para nos fortalecer, para nos preparar, para nos estabelecer, para que a gente tenha uma vida abundante na presença de Deus, mas também para que a gente tenha uma vida abundante no corpo, na carne. Ou você acha que Deus não sabe que você tem fome, que você um dia quer casar, que um dia você quer ter uma vida abundante na presença dele também na terra, quer ter uma casa, quer ter um carro, isso para ele é nada, é nada. Só que muitas pessoas colocam isso tudo na frente de Jesus, e aí se torna tudo de ruim, porque eu pego o trono que existia no meu coração e mando Mamon sentar. Senta, Mamon, esse lugar agora é seu. Eu não consigo imaginar eu vivendo sem dinheiro,
Eu não consigo imaginar eu vivendo desempregado. Eu não consigo imaginar. Pensa um pouquinho, os passarinhos, Jesus falou isso. Os pássaros não semeiam, mas comem todo dia. E agora? Se Ele cuida dos pássaros, muito mais vai cuidar de você. Lógico, se você entender que você é fiel, se você entender que Ele cuida de você por amor, relacionamento, intimidade, algo mais profundo. Esse confronto de Jesus com Pedro não era para ofendê-lo, mas para acordá-lo para uma realidade, para a realidade do cumprimento da palavra já proferida. Já estava proferida. Não era uma coisa que não se sabia, já sabia, né? Às vezes nós teremos que ser exortados para não perder a visão do que Jesus tem para nossas vidas. Jesus tem coisas grandes para nós, mas a carne, ela milita contra o Espírito. Então eu perco a visão de Deus, e eu começo a achar que já está legalzão, que eu já estou indo bem para caramba, que eu sou o cara, eu sei, eu posso, eu faço. E aí a coisa complica. É no meio do concerto que Deus formará o seu exército de guerreiros valorosos, pois não voltarão atrás e estarão prontos para vencer Satanás, o verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? É Satanás. Não é a pessoa que senta do teu lado, não é o teu patrão, não é esses dependentes ou ladrões que tem tudo aí pela rua. Eles apenas se liberaram para ser usados. Eu vi uma notícia ontem à noite, que eu fiquei assim: Deus, seja breve, uma vacina contra as drogas. Vocês viram? Mano, se eu fizesse parte do governo, eu diria para aquele pessoal: quanto vocês precisam, qual o local que vocês querem, porque não existe nada tão miserável quanto a pessoa se tornar um dependente. Ele fica preso, ele sofre. A Covid é ruim? É, mas as drogas são pior. Sabe por quê? Porque você pode ver que não acaba, ela vai aumentando, vai aumentando. Todo dia tem gente entrando, todo dia tem gente entrando. Se sair essa vacina, Deus, eu na hora comecei a glorificar a Deus: Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, tremendo, glorioso, fiel, justo. Nós precisamos de saídas, de ferramentas. Mas amado, essa é para corrigir o que já se estragou, mas nós podemos ensinar os filhos, os amigos, os parentes, as pessoas a conhecerem quem é o diabo e o que ele faz com a vida das pessoas. A demência, depreciação que ele lança sobre as pessoas, né? Jesus pede a Pedro algo difícil, né? Ele, no versículo 24, ele pede algo difícil. Ele fala assim: se alguém quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está lá no 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Espera aí, nós falamos que nós somos cristãos, não somos? Sim ou não? Sim. Alguém já desistiu aí? Né? Se alguém quer vir comigo, Jesus está chamando: você quer vir comigo? Você quer ter parte comigo? Ele fala: ele veio para todos, mas apenas alguns o receberam. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Você começa a ver que existe aí uma interferência maligna que rouba aquilo que o Senhor deu de graça. Pela graça sois salvos. Mas por que então o pessoal não se mantém? Por que o pessoal não entende? Por que eles dizem que é tão difícil? Porque hoje está tentando colocar nos Estados Unidos, no Brasil, em um monte de lugar aí, que a Bíblia é um problema, porque ela fala contra o pecado, porque ela fala contra o adultério, ela fala contra o roubo, ela fala contra a lascívia, ela fala contra tudo isso que é chamado de pecado, e nós chamamos também de crime. Ela fala contra. Então eles falam assim: como um livro que fala na cara dura tudo que está errado? Hoje as pessoas não gostam de ouvir o que está errado, gostam do tapinha nas costas, gostam do carinho e tal, mas não gostam de ouvir assim: isso está errado. Por isso que nós perdemos tantas pessoas com droga, por isso que apareceu essa Covid aí, né? Alguém foi fazer uma brincadeira, um teste, foi fazer um estudo com o vírus,
e descobriu que o vírus é mais forte que eles, matou um monte de gente. Agora, se as pessoas pensassem, não mexe com isso, você pode prejudicar muita gente. Ele, por amor às pessoas, não faria isso, não entraria nessa. Então, à medida que nós vamos olhando para Deus, a gente vai entendendo, peraí, ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus, mas se for, terá que seguir as suas orientações, através das palavras que ele ministrar. Eu não quero ir para a igreja, não vá. Não, eu vou para a igreja, mas eu não vou seguir as palavras de Deus, porque eu acho que, eu penso diferente. Aí ele está sendo um problema. Por quê? Porque ele vai acabar atingindo pessoas dentro da igreja, que são frágeis, que estão frágeis, chegaram, e não vão entender o que é isso. O pastor Fábio comentou comigo lá, que a Bia estava na escola e de repente um professor foi fazer lá a oração da manhã e estava explicando que o inferno não existe. E aí você fala assim, uma escola evangélica com um professor que também diz que é evangélico, com um diretor que diz que é evangélico, tomou um tombo da Bíblia, vai falar besteira para criança, para jovem? Que negócio é esse? Nós estamos com um problema sério. Hoje nós temos pessoas que se dizem cristãos ou crentes, que estão dentro das igrejas de vários níveis, que estão pregando contra o que a palavra diz. Por isso é importante que você esteja preparado, que você conheça a Bíblia, para quando alguém falar alguma coisa nesse sentido, nesse naipe aí, você possa dizer, está errado, foi o que a Bia fez, está errado. E a pessoa, não, você não está entendendo, está errado, e está errado por causa disso, disso. Então nós como cristãos, somos também os defensores da verdade de Cristo. Nós defendemos aquilo que a Bíblia diz. Por isso, quando a gente começa perguntando, né, você é crente? Sou. Você é cristão? Lógico. Você é uma Deus sobre todas as coisas? Sim. Vão atacar Jesus, o que você vai fazer? Me esconder. Não, eu vou falar o que é, vou falar o que está errado. Nós, graças a Deus, ainda não atingimos o nível de perseguição. Você viu que na Coreia do Norte, a família toda foi decretada prisão perpétua porque estavam lendo Bíblia, etc. Né? Mas a criança tem 2 anos de idade, o filho tem 2 anos de idade, prisão perpétua? Que tipo de governo é esse? São pessoas que querem acabar com o evangelho a todo custo. Na China também está um grande problema. Nicarágua, jogaram padre para fora, tiraram as missões que estavam lá dando comida, mais de 15 anos dando comida para as crianças. Tiraram, eles tiram o CNPJ e a pessoa perde, como se dissesse, se você fizer agora você é criminoso, aí você pode ir preso, aí você pode ficar a vida inteira na cadeia. O que está acontecendo? Venezuela, maior dificuldade, os pastores lá pregam, mas porque são teimosos. Já foram vários também com problema. Cuba, tem pastor de Cuba que veio embora porque não dava mais, o pessoal prendendo, esconde, vai e volta. São as pessoas que têm uma visão, né? Eles às vezes dizem, são socialistas, mentira, comunista mesmo, acabou. E isso traz consequências danosas, porque são pessoas que não defendem a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é nova, ela não foi criada agora, não foi criada pelo partido da direita ou pelo partido da esquerda. A Bíblia foi criada por Deus. Quando a gente fala do Pentateuco, nós estamos falando de 5.000 anos atrás, mais até 7.000 anos atrás. Quando a gente começa a entender isso, a gente fala assim, espera aí, a única guerra, a grande guerra, é para acabar com a estrutura familiar na terra. Porque quando você perdeu o amor pelo seu marido, pela sua esposa, você automaticamente daqui a pouco perde pelos seus filhos. E quando você perder o amor nesse contexto, nada mais tem valor, não tem mais valor. E isso é o que a visão distorcida quer trazer. Por isso que ser cristão é defender a palavra de Deus como ela é. Porque toda vez que eu tirar um alicerce, eu tenho uma mesa, ela tem 4 pés, eu tiro um pé da mesa, ela fica frágil, ela balança. Se eu colocar peso daquele lado, ela vai cair.
Ah, tá bom, mas ainda dá para ficar de pé. Mas eles vão tentar tirar o segundo pé, e aí não fica mais de pé, começa a cair. Mesmo encostando na parede, se botar peso, cai. Quer dizer assim, à medida que nós vamos perdendo a intimidade com Deus e a palavra de Deus vai ficando mais fraca, mais as pessoas vão se distanciando da verdade. E quando ele se distancia da verdade, não tem como. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se não existir a verdade, nós seremos subjugados e não poderemos mais falar do amor de Cristo, e as famílias começarão a perecer de todas as maneiras. Então nós precisamos entender isso. Se alguém quer vir comigo, né, nós precisamos mudar nosso enfoque, abrir o caminho. Renuncie a si mesmo, quer dizer, ame a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente fala, alguém ama a Deus sobre todas as coisas, o que as pessoas falam? Amamos. Ame a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima do seu ego, do seu orgulho pessoal. Aceite que fazer a vontade de Deus te fará passar por momentos de confronto na sua vida, porque fomos ensinados de outra maneira, e agora ter que mudar dói. Dói muito, porque o orgulho desejará falar mais alto. Mas eu penso, como é que vão me ver na igreja, ou na empresa, ou na escola, ou na vizinhança? Como vai ser? E aí eu começo a entender, né? Mas você terá que renunciar a si mesmo. Olha o que ele fala: tome sua cruz. O que é a cruz? É a sua vida. Toma a sua vida e me segue. Toma a sua vida e vem comigo. Pega aí os seus problemas, suas dificuldades, suas perseguições, suas aflições, e vem embora. Deus vai te dar força para vencer cada uma delas, vai te preparar para passar por sobre. Para muitos obedecer é fácil, para outros é um martírio. Todos temos áreas de fragilidade, alguns de relacionamento familiar, de relacionamento sentimental, saúde, financeira, sexo, orgulho, obediência, falta de confiança nas pessoas porque foi traído, aceitar mudanças e tantas outras coisas mais. Todos nós temos. A diferença é como nós lidamos com essas dificuldades. Como você lida com cada dificuldade? Alguém diz para você, você ficou desempregado, você faz o quê? Eu vou fazer a parte que me cabe. Primeiro eu vou pedir a Deus que me prepare, porque pensa bem, para que nós precisamos do emprego? Vamos pensar. Para que é? Para manter a nossa casa, manter a nossa família, tem toda a estrutura que a gente conhece. E se de repente Deus colocasse um provedor sobre você? Você está entendendo como isso se movimenta? A gente fica numa situação muitas vezes debilitado, porque nós sabemos que nós precisamos do recurso para pagar nossas contas. Mas se de repente Deus coloca lá, olha, alguém vai lá e paga as suas contas. Que coisa louca, né? Mas pode. Diz que Ele é o dono do ouro. Pode então. E qual é a sua oração? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Porque a sua vontade vai me prosperar, a sua vontade vai me fortalecer, a sua vontade vai abençoar minha casa, a sua vontade vai fazer tudo o que for necessário. Você entende? Porque a vontade de Deus talvez seja que você seja um grande empresário, e Ele te estabeleça como um grande empresário. Eu lembro na época do pastor Juliano, ele fez tudo para ser jogador de futebol, não foi? Viajou quantos países? 11 países. Olha para ele, não acredita, né? Já teve 11 países jogando bola, não é passeando. Foi lá, para cá, para lá, para lá, para cá. E foi. Aí chegou, não dá mais. Deu um monte de pepino, problema, não dá mais. E ele saía bem, saía no jornal lá como goleador e tudo. Aí um dia ele começa a montar um negócio desse tamanho, né? Desse tamanho, em cima de uma padaria, numa sala. Eu olhei para aquilo e falei, esse menino está com problema. Como é que ele vai carregar o estoque para cima e para baixo? Não dava nem para carregar. Ele fazia as coisas de um caminhão para o outro, na rua.
Hoje ele tem a esposa dele, tem os filhos dele, tem a casa dele, tem a estrutura dele, tem uma empresa. Explica isso para mim. Deus não está preocupado, meu irmão, em satisfazer o teu ego. Ele está preocupado em te colocar numa posição de privilégio. Mas a nossa ignorância faz a gente lutar, como disse, ficar dando soco no ar, ficar gastando a nossa energia e não entender o que Ele tem preparado para nós. E às vezes o que Ele tem preparado para você é diferente. A minha vida, eu desenhei, eu vou fazer isso, vou chegar a sentar na mesa tal lá na empresa, depois vou crescer, aí um dia eu vou montar uma empresa e eu vou ser um empresário bem sucedido, vou me aposentar com 45, 50 anos e vou para a praia e vou para não sei aonde. Deus falou: não é isso não. Esse cara está todo enganado, vou mudar a história dele. E ele foi dando toques para mim. Sai da empresa, se converte. 45 dias depois eu estava numa empresa nova. Ele falou assim: bom, essa foi só para ele se encaixar. Se converteu. Aí eu fico nessa empresa nova, estou trabalhando, está tudo dando certo, está indo bem, tem 4, 5 meses para frente de faturamento estabelecido. Era só sentar em berço esplêndido. E aí vem lá um profeta e diz: Deus manda dizer para você que você passou o Jordão. O que é isso aí, passar o Jordão? Ele falou assim: você está ficando desempregado. O quê? Você está louco? Está tudo muito bem. No dia seguinte, um diretor lá dá um monte de problema. Eu fui lá conversar com ele, ele começou a me tirar do sério. Eu lembrei na hora. Deus falou: acabou. Falei para ele: você paga tudo? Você me indeniza tudo direitinho? Por favor, me manda embora. E ele falou para mim: você é louco? Eu mando mesmo, hein? Eu falei: pô, agora? Saí de lá, bati o pó da sandália, a empresa fez assim, e aí eles perceberam que tinham mandado embora o cara errado. Aí vem tentar conversar, não tem mais conversa. Deus falou que aí já era, tchau. Para lá, Deus falou: você vai ficar um ano, fica um ano, tal. Passa o tempo, aparece uma nova porta de emprego, e aí Deus fala: a última. Eu falei: a última? Que última nada. O que acontece? Passa o tempo e vem outro profeta com a mesma frase. Acho que Deus nem trocou a frase para mim não ficar em dúvida. Eu estava novamente numa fase assim, sabe aquela fase que você fala assim: sou eu e Deus e mais nada. A empresa vendendo toda a cota, né? Grana, tudo direitinho, carro da empresa, passagem da empresa, tudo, comia onde queria, fazia o que queria. Tinha gente para pôr meu carro no estacionamento, tirar o carro para refrescar o carro. Já teve isso? Alguém se preocupou em refrescar seu carro? O cara, a minha secretária avisava o sujeito, e o sujeito ia lá, manobrava o carro, punha ele parado, ligava o ar-condicionado para quando eu chegasse ele estar fresquinho. Quando eu descia do elevador, ele já estava na porta do elevador esperando, eu pegava a minha pasta, ia comigo até a porta do carro, abria o porta-mala, colocava a pasta dentro do porta-mala e fechava a minha porta para eu ir embora. Eu falei: não, agora não é hora de Jordão, esquece o Jordão. Dia seguinte, meu diretor sobe para São Paulo, ele era do Rio Grande do Sul, e diz para mim: a empresa mudou tudo. E eu falei: de novo, Jesus? E Deus falou assim: agora não mais. Zé Fini, terminou, acabou. Aí você começa a falar assim: Deus tem planos. Só que os planos dele são perfeitos. Porque nem um dia eu acordei e disse assim: não tenho comida. Nem um dia eu acordei e falei: não tenho gasolina. Nem um dia eu acordei e falei assim: eu não tenho as coisas que são necessárias. Eu não tinha dinheiro para gastar, mas não faltava nada. Os sonhos da bispa aconteciam. As pessoas traziam em casa as coisas, traziam ovos de Páscoa para o meu filho, pagaram a festa de aniversário do primeiro ano do Felipe, tudo. Aí você fala: o que aconteceu? Ele falou assim: fica tranquilo que eu estou cuidando. Agora você está dentro do meu projeto. Sabe aquele projeto que você tinha? Amado, eu estava tão bem montado, eu montei tudo direitinho. Fui fazer uma visita no Banco do Brasil, cheguei lá, fiz todo o cadastramento, tudo bonitinho, conversaram comigo. Aí o cara ficou 1h30 fazendo pergunta para mim. Falou assim: cara, você sabe muito desse negócio de ramo gráfico de grande nível e tal. Está aprovado o seu crédito.
agora eu vou pegar o dinheiro, eu vou comprar a máquina, eu vou alugar um lugar, fazer isso. 2, 3 dias depois, esperando a resposta, veio uma resposta. Alguém tomou dinheiro emprestado do Banco do Brasil, em tal monta, tal valor, que bloqueou, eles pararam todos os financiamentos para fazer uma reavaliação. Nenhum financiamento mais saía da região aqui de São Bernardo. Eu falei, não, esse cara está com um golpe comigo, ele fez tudo aquilo. Não, meu irmão era funcionário do Banco do Brasil. Eu liguei para ele, ele falou assim, a nossa prima é secretária do vice-presidente, vamos ligar no Banco do Brasil lá. Ligaram lá e descobriram, realmente aconteceu alguma coisa em São Bernardo. Nunca aconteceu isso, mas aconteceu, está fechado o financiamento. Se você quiser financiamento, saia daí, venha para uma cidade do interior que a gente consegue liberar o dinheiro para você. E eu já estava, vou lá, até a hora que eu fui orar e Deus falou, fui eu. O senhor é dono do Jordão, o senhor é dono do Mar Vermelho, o senhor agora também desceu um monte para me pegar. Ele falou, não vai fazer isso, amado, não vai fazer isso. Aí eu fiquei assim, não Deus, puxa vida. Aí apareceu um amigo, hoje ele está em Fortaleza, rico, cheio da grana, falou, estou sabendo que você quer montar uma empresa. Eu falei, estou. Eu vou montar essa empresa para você e a gente fica sócio. Eu falei, precisa de tantos milhões, tal. Ele falou assim, eu tenho esse dinheiro na conta. Eu falei, aí Deus mudou de ideia. Deus é lindo, né? Ele mudou de ideia. Vai ver que ele não estava tão convicto. Quando ele me viu chorar, ele mudou. Amado, ele pegou e falou assim, me traz o projeto. Eu levei o projeto para ele na semana seguinte, ele foi, colocou, não sei o que, blá blá. Aí me chama na casa dele uns 15 dias depois. Ele tinha lareira na sala, aquelas coisas, né? Aí eu cheguei na casa dele e vi assim, a mulher dele não está na sala. Estranho, eles sempre estão juntos. Aí sentei lá no sofá e ele assim, e aí, você está bem? Eu falei, eita, esse jeito de falar não é, sabe que você já está acostumado, você sabe que tem alguma coisa errada. Aí foi, e ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, é por isso que eu vim. Ele falou, pois é, você lembra que eu tinha 3 empresas, não era? Eu falei, tinha? Pois é, o meu sócio pegou todo o dinheiro da empresa, fez um monte de coisa no banco e tal, e hoje eu devo alguns milhões de reais, porque ele foi embora e levou tudo, inclusive talvez essa casa vá embora também. Eu falei, Deus, o que é que eu fiz? O que foi que eu fiz? E ele falou assim, calma, a culpa não é sua. Eu falei, é minha. Esse seu problema sou eu. Você já ouviu falar de Jonas? Você colocou um Jonas no seu barco. E ele falou para mim assim, Marcos, para com isso, você é um homem de Deus. Eu falei, cara, eu acho que Jonas também era. E ele não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falei, ajoelha. Ele, não. Eu fui embora, ele não deixou orar. Passou uns dias, ele tentando coisas, não conseguia nada, nem emprego, que ele era um cara, nem emprego ele conseguia. E aquela coisa toda, eu voltei lá. Eu voltei e falei o seguinte, agora você vai me obedecer. Ele falou, o que foi? Eu falei, ajoelha aí. Aí fiz uma oração, Senhor, perdão. Eu sabia que não era para fazer, eu coloquei o coitado, ele ficou coitado, eu falei, coitado para participar, eu quebrei a vida dele, ele está agora sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, sem carro, tiraram até o carro dele, tal, fiz uma oração daquelas de esculacho mesmo, Senhor, sou eu, se tiver que bater, bate em mim, mas deixa o cara em paz, ele está, e aí Deus falou assim, vou ouvir a sua oração. Eu falei, se o senhor vai ouvir, então ele precisa de uma resposta essa semana, porque eu não aceito. Eu falei para o cara, presta atenção, Deus vai dar uma resposta essa semana. Ele falou, tá bom Marcos, você está nervoso, calma. Não, levantei, dei um beijo nele, fui embora. Falei, senhor, só a semana que vem que eu quero ver esse cara. É a resposta. Naquela semana convidaram ele para ser diretor superintendente numa empresa de cabos e fios e coisa do tipo lá em Fortaleza. E deram para ele apartamento, deram para ele carro para a mulher, carro para ele, escola para as crianças, deram tudo. Ele falou assim, quando eu encontrei ele, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, de novo? Aí eu fui lá, falei, eu quero saber a resposta. Quando ele contou tudo, eu falei, agora está certo. Ele falou assim, vamos comigo para Fortaleza? Eu falei, de jeito nenhum.
Não, né? Afundar o barco dos outros não é minha praia. Mas eu percebi, ele cresceu, ele se estabeleceu, está lá até hoje, está muito bem financeiramente. Por quê? Porque você tem que saber que Deus tem projetos para a sua vida. Eu lutei contra, eu vou ser sincero, eu não lutei, fiz nada errado, mas tipo assim, sempre que aparecia uma chancezinha, eu tentava enfiar o nariz, né? Poxa, será que Deus ainda está pensando que eu não devo sair da obra, né? Porque a coisa mais triste que tem para um líder espiritual, para os líderes, é quando alguém diz assim: esse cara vive às custas da igreja. Dá a impressão que a gente está tirando alguma coisa da igreja. Então a primeira visão que vem em você é assim: vou arrumar algo que eu possa me manter, para que isso não aconteça mais, ninguém tenha que falar. Porque quando eu comecei na igreja, o pessoal me chamava de bem sucedido. Eu saí em jornal, eu fui o campeão de vendas na área da flexografia e etc, fui receber prêmio, né, num buffet especial aí e tal. Então o pessoal fala assim: nossa, ele é bem, né, ele é um cara bem, tá, não sei o que, não sei o que. Quando eu me tornei só pastor é ladrão, vive às custas da igreja, esse cara é folgado, não trabalha, não sei o que. E aí aquilo vai atrapalhando a tua cabeça, querendo roubar a tua intimidade com Deus e tirar você da posição que é aquela que Deus te deu. Então aprenda que se Deus colocou você num projeto, esse projeto pode demorar um dia, um mês, um ano, 2 anos, sei lá, mas vai acontecer, porque Deus é Deus. Deus restaura, libera, prospera e estabelece. Então não perca a visão, não perca a posição, não deixe as pessoas mudarem. Entre na dimensão de Deus, porque Ele vai te mostrar o caminho e vai te abençoar de uma forma especial. Siga-me. Seguir a Jesus é uma opção, é uma escolha. Diga: seguir a Jesus é uma escolha. E você escolhe o quê? Porém, quando estivermos seguindo a Jesus, já não será uma escolha fazermos da forma que quisermos, teremos que fazer de acordo com o ensinamento, porque a fórmula de Jesus é perfeita, e Satanás só te respeita enquanto você for fiel aos princípios de Deus. O diabo, quando ele perceber que você caiu fora dessa intimidade, ele vê espaço para poder te atacar. Ele vê que você deixou uma porta aberta para ele entrar. Por isso você não deve ficar no mais ou menos, você tem que se posicionar. Atenção, quando não sabemos o que fazer, somos apenas ignorantes ao fato. Quando eu não sei o que fazer, eu sou ignorante, a misericórdia se mantém. Mas quando somos orientados e fazemos, então não fazemos, então somos rebeldes. Quando eu não sei, eu só sou ignorante, e aí o Senhor me perdoa por isso. Quando agora eu já sei e não faço, então eu sou chamado de rebelde. Mas aí tem uma coisa bem perigosa: rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Rebeldia é igual ao quê? Pecado da feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino de... Você percebe como é complicado? Quando eu não sei, eu sou ignorante, eu sou perdoado. Quando eu sei e não faço, então eu sou rebelde, desobediente, rebelde. Mas quando eu sou rebelde, eu entro nessa dimensão aqui. A rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria, e os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Eu vou perder a bênção que o Senhor preparou para mim. Lembra da passagem? Quem dera fôssemos frio ou quente, mas como és morno, o que vai acontecer? Vomitá-lo bem, quer dizer, vou jogar você fora. Não tem intimidade com você. Você é frio, você é ignorante, não sabe nada? Legal, a gente vai trabalhar, você vai aprender. Você é quente? Maravilha, intimidade, realização. Você está um pé lá e um pé cá? Perigoso, vai cair. Mais cedo ou mais tarde o diabo te pega. Mais cedo ou mais tarde começam a acontecer as coisas que vão prejudicando, atrapalhando, né? Trazendo situações terríveis. A única vez que perder a ganhar é quando Jesus Cristo entra em ação. Olha o que fala no 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu me quebranto e Ele vai mostrar para mim os caminhos daquilo que é necessário. Se nós quisermos ser sábios através do nosso próprio entendimento, perderemos a nossa salvação. Mas se abandonarmos nosso orgulho
e sabedoria humana para viver a sabedoria de Deus, Jesus será a nossa garantia e jamais perderemos com isso. O primeiro ganho será a intimidade com Jesus, ainda aqui nessa terra. Amado, eu falo que a gente às vezes fica, né, o pessoal fala, mas puxa vida, eu passei dificuldade, isso faz parte, é um reaparelhamento, um preparo para que você se fortaleça, para que você entenda, para que você acredite, para que você volte. E eu falo, a pior coisa que tem é quando a gente quer lutar contra aquilo que Deus está estabelecendo para nós. Por quê? Porque quando a gente luta contra o inimigo, contra o diabo, a gente luta contra ele, a gente tem uma proteção, que é a nossa intimidade com Deus. Mas quando você quer lutar contra Deus, quem vai te proteger? Não tem. Então a Bíblia diz, quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém. Todo mundo que contende com Deus acaba tendo dificuldade. Ah, mas eu tenho a minha vontade própria, eu quero que seja do meu jeito. Na boa, irmão, vai e toca. Só que aí você vai ter o peso daquilo que você está realizando, as dificuldades que você vai encontrar, como você vai passar por tudo isso, porque tem a vontade permissiva de Deus que vai deixar você entrar nessa situação. Só que depois o conserto é por sua conta, né? Depois vem a vida eterna. Filipenses 1:20, olha o que ele fala: segundo a minha intensa expectação, a esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo, quando falou isso, ele estava falando aí para os filipenses, ele estava dizendo para ele assim: cara, você vai passar por dificuldades, vão vir momentos de aflição, mas fica tranquilo, Jesus vai estar presente. E tem uma coisa, grava isso, né? Ele sempre vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ele queria dizer, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar o evangelho, vou viver a palavra de Deus, vou entrar na sua intimidade, e quando eu morrer, eu vou para perto dele. Então nada pode tirar de você a promessa do Deus eterno. Você é o escolhido, alguém separado para viver tudo aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Por isso ele fala, Jesus falou para os seus discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É difícil? É difícil? Pelo jeito ninguém falou não. A maior dificuldade é vencer a nossa carne. De tudo que você possa imaginar, a maior dificuldade é vencer a nossa carne. Por que hoje as pessoas têm sobrepeso? Por que as pessoas têm sobrepeso? Porque tem gente que tem enfermidade, mas 90% das pessoas começam a comer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e quando ele percebe, o organismo dele não precisava de tudo aquilo. Mas fala a verdade, principalmente quem vai lá, por exemplo, nos Estados Unidos, chega lá, eles têm, sei lá, centenas de lanchonetes diferentes. Sabe o McDonald's? Tem pelo menos umas 100, não do McDonald's, mas de franquias diferentes. Aí você chega lá e fala assim: não, eu quero comer uma comida taco, mexicano. Qualquer esquina você encontra. Aí eu quero não sei o que. E para eles, para nós não, mas para eles, o valor da comida é barato. O que eles fazem quando eles não têm o que fazer? Come. E quando eles têm o que fazer? Come também. E quando eles vão passear? Aproveita no final do passeio e come. Porque quando a gente não tem problema com recurso, acaba se tornando o quê? Quase que um ponto turístico passar na lanchonete e tal. E aí a pessoa come mais do que precisa. Quando a gente acostuma assim, para tirar é fácil. Eu falo por mim, uma briga tremenda. Não vou comer, come, não, cuidado, peraí, pá. E no final você acaba comendo um pouquinho, quando você vê, não perdeu o peso que você queria, e você fica reclamando. Faz parte. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta contra, ela começa, sabe aquela condição, você parece que olha para o bolo e já sente o gosto, é ou não é? Já sente o gosto. Você olha para a comida, sabe que precisava de 2 conchinhas lá, 2 coisinhas lá, mas quando você vê, você já pegou 4.
E quando você vai no aniversário? Quem é que pega só uma coxinha? Normalmente a gente fica reparando, porque a gente é maldoso, né? Tirando os pastores que tiram até fotografia do Rogério, do pessoal, né? Mas eles pegam o guardanapo e colocam 4, 5 para segurar para depois, não é assim? E aí? Nós começamos a perceber, não estou recriminando ninguém, é brincadeira, mas eu estou querendo dizer para você que aquilo que já é comportamento, que já faz parte da nossa vida, para mudar, não é fácil. Não é fácil. Alguém diz assim: por que você não acorda às 5 horas da manhã, vai lá, faz uma caminhada, corre, não sei o quê? O que você responderia? Aí alguém fala: mas você precisa, é bom, é saudável. E você? Eu prefiro vir dançar com as meninas aqui em cima. Me dá um bambolê lá para ficar lá, não sei o que, balançando, né? Fazer uma ginástica aqui com elas. Mas a grande verdade é que tudo aquilo que se torna hábito é difícil de mudar. Por isso a nossa luta começa quando a gente fala assim: você lê Bíblia? Qual a resposta? Aí a próxima pergunta é a pior: quantos minutos por dia? Aí o cara: 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Você percebe? Nós vamos entrando nessa situação. E quando eu quero corrigir, não é fácil. Mas ele está falando aqui, ó: vem, você é cristão, vem comigo, eu tenho algo grande para colocar na sua vida, eu tenho um projeto para acertar você. Será que eu sou cristão? Ou então, vamos trazer a linguagem de hoje: quem é você na fila do pão? Né? Vamos trazer. Não usa esse termo não, tá? Eu coloquei esse brincando, mas não é para ministrar isso aí não, tá? Esquece. Mas a grande verdade é essa: nós queremos ver Deus operar, queremos ver os milagres acontecer. Hoje é um dia de Santa Ceia, é o dia que a gente vai lembrar o sacrifício que Jesus fez, e que nem o Pedro entendeu. O Pedro ficou assim, boquiaberto. Como? Não, Jesus, o senhor não vai fazer isso não, e tal. Mas é o amor e a misericórdia dele por nós. Então nós vamos tomar a Santa Ceia, mas eu queria que você tomasse a Santa Ceia já falando para Jesus: Jesus, me ajuda, eu quero ser realmente alguém diferente no meio das pessoas comuns. Eu quero ser aquele que quando chegar na escola tem algo para dar. Na quarta-feira, quem esteve aqui? Na quarta-feira nós falamos sobre palavra de conhecimento, e eu mostrei para a igreja a ferramenta que o Senhor nos deu para que a gente possa entrar na escola, no trabalho, em qualquer lugar, na rua, e poder ter uma revelação daquilo que está acontecendo, e poder evangelizar com uma facilidade. Dizer, até usei aquela mulher que estava lá no poço, né, a samaritana, que Jesus parou para conversar com ela. Enquanto ele estava falando da água, a mulher estava meio assim e tal com ele, mas quando ele falou: vá lá e chama o seu marido, e ela falou: não tenho marido. Ele falou: disseste bem, porque tiveste 5 e nenhum deles é seu. E aí? Ela falou: vejo que és profeta. Até ali ela estava só falando com o judeu, agora ela já estava falando com o profeta. Aí ela vai até a cidade, chama a cidade inteira para falar com ele. Ele fica 2 dias falando com aquele povo e converte mais uma porção de gente. Isso é o que é ser cristão: pegar as ferramentas que ele deu, entender o que ele gostaria que a gente fizesse e colocar em prática. Ah, mas vai pesar. Não vai pesar, irmão. Isso não é para pesar, isso é para ser gostoso. Isso é para você sentir o prazer de ver a glória de Deus se manifestar. Isso é para você entrar nessa dimensão e começar a mover coisas que poucas pessoas entendem. E é aí que as coisas mudam. Então, será que eu sou cristão? Você vai responder com a sua vida, seu dia a dia. Amém, amado?